Olha o peixe, olha a pititinga, amigos ouvintes e telespectadores do programa de Z News. Estou aqui no gabinete do presidente da Câmara Municipal de São Félix, por sinal, muito bonito o gabinete, com uma belíssima visão da nossa cidade de Presépio, aonde hoje tivemos a 11ª sessão ordinária realizada na Câmara Municipal. Vamos conversar com ele, fazer um balanço. Hoje ele fez um discurso, em relação à defesa dos vereadores, do posicionamento dos vereadores após um discurso do vereador Adson. Vamos falar também aqui, saber dele como é que está o andamento administrativo da casa. E o mês de junho, o vereador é responsável por um projeto de lei que coloca dia 25 de junho como feriado também no município de São Félix. E como é que está esse caminhamento, já que ele tem uma aliança muito forte com o prefeito da cidade, o prefeito Zé Geraldo. Também vamos saber dele como é que ele está vendo uma possibilidade na aliança do prefeito com o governo do estado. Mas antes de tudo, bom dia, boa tarde, boa noite, vereador Ney. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quero agradecer aqui pela oportunidade, pelo espaço da gente poder estar sempre levando, e elevando essa Casa Legislativa, a Casa do Povo. Dizer que foi uma sessão muito produtiva, Você parar para analisar, e quem acompanha, tanto pelas redes sociais e quem vem aqui pessoalmente acompanhar as sessões, ver as discussões que tem, sempre pensando no bem-estar do povo, sempre pensando e tendo como prioridade o povo da nossa terra. Então isso é motivo de satisfação, não só estar como presidente, mas como representante legal do povo, votado, as pessoas que nos deu a oportunidade, de dizer que a gente estamos retribuindo da melhor forma, fazendo e exercendo a nossa função, o nosso papel enquanto legislador. A gente percebe uma ascensão da Câmara Municipal da cidade de São Félix nessa questão do discurso. Quem acompanha há muito tempo, como eu acompanho, a gente nunca viu uma Câmara tão qualificada no processo de solicitações, indicações, projetos que são apresentados e até mesmo de críticas à gestão, caso pontos assim que não estão, sendo atendidos pela sociedade de São Félix. A gente percebe que também a questão educacional, os vereadores, aumentaram o nível de sua educação, na sua fala, no seu momento, o respeito também, mas as cobranças estão mais incisivas. O que é que o senhor dá a isso aí, É a evolução da política são-felícia? É um prefeito que também deixa a todos, por ter sido vereador, tem esse entendimento sobre o poder legislativo? Tem sim, tem. A gente quando fala assim que temos 7 vereadores da situação, mas não significa, como o vereador Adson mesmo pontuou, que somos vereadores lagartixa, vereadores da turma do Amém. Isso não existe, até porque o prefeito hoje ele tem essa sensibilidade, porque ele já foi vereador, sabe o quanto é ser vereador no município que nem o nosso, carente de muitas limitações, Então isso tem que enfatizarmos bem, e é notório hoje a imparcialidade de todos os vereadores dentro desta casa. As críticas, quando ela vem, Vanildo, de forma construtiva, eu acho que quando o gestor ele enxerga dessa forma, ele só tem a ganhar, Vai conseguir desenvolver muito mais ações, muito mais trabalho, porque tem situações que o prefeito não consegue monitorar todos os 4 cantos do nosso município, até porque é uma cidade pequena, mas com extensão rural enorme, Então, assim, eu quero parabenizar o prefeito, por esse início de mandato, tem mostrado essa acessibilidade, um prefeito sempre presente, um prefeito que tem não tem essa discordância em relação aos vereadores aqui, de trazer determinadas críticas construtivas, que é o papel do vereador, e quando fala das críticas construtivas, isso é respeitando a democracia, e falando da democracia é que torna essas discussões de forma saudável. Não é porque somos hoje da base da situação que não vai existir discordância, porque as pessoas acham que discordância só vai existir entre oposição e situação. É através do nível de conhecimento dos vereadores, o nível de discussão, os níveis de indicações, de projetos já aprovados dentro desta casa, mostra a evolução que está tendo dentro do nosso município. Você falando dessa evolução, vou falar também do seu discurso, O Adson deu início, de forma inflamada, um pouco chateado com a situação, fez um protesto de 1 minuto, dando a entender de que querem calar a sua voz, e o senhor, no seu discurso também enfatizou e colocou, o recado foi para alguém, existe alguém que está no alvo nessa situação toda?
Não existe alvo, entendeu? A fala do vereador Adson, como a vereadora Lilia chegou a citar, que se sentiu representado pela fala do vereador, e eu não falei ali enquanto presidente da casa, eu falei enquanto também vereador, porque não só por eu ser presidente, mas sendo também vereador, que tem pessoas também às vezes que querem nos calar, tem pessoas às vezes que querem colocar a palavra em nossa boca, tem pessoas às vezes que querem... isso não vem da gestão, mas às vezes pessoas ligadas que quer que a Câmara seja, ou talvez como já foi, né? Não posso até afirmar como muitos interpretam, de uma coisa eu tenho gostado e uma coisa pode ter certeza absoluta que pelo que eu venho vendo o desempenho de cada vereadores mesmo assim, de primeiro mandato, mas que tem mostrado esse compromisso, demonstrado o interesse de que realmente o que interessa é o bem-estar do povo sanfelista. Esse é o papel realmente do vereador. Não somos vereadores encabrestados da turma do Amém. Todos os projetos que chegam até do Poder Executivo, aqui é discutido cada artigo, né? Isso mostra o interesse, né, de cada vereador, o compromisso para realmente saber qual a finalidade daquele projeto. E quando se resume um projeto votado e pautado no bem-estar do povo sanfelista, como é de costume aqui, a maioria dos projetos aprovados por unanimidade. Falando sobre essa questão, o senhor colocou também no seu discurso, né, o elemento de que as pessoas estão chateadas com o prefeito porque não estão sendo beneficiadas, né? Alguém não foi empregado, alguém não conseguiu um benefício e por isso ele está tendo essas críticas, né? Isso também o senhor vê, né, que a crítica ao prefeito é muito por base disso? Pelo que eu escutei de várias pessoas, às vezes, que se lamenta a insatisfação com o prefeito. Então, quando a gente pensa em população, e eu posso falar isso porque sou uma pessoa que contribui muito, né? Porque eu não vou dizer que eu elegi o prefeito Zé Geraldo, mas você que acompanhou desde o início aqui, eu fui o primeiro vereador a declarar apoio ao atual prefeito. Então, assim, eu fico preocupado com a administração, porque, assim, eu falo porque eu me enganjei, eu me dediquei, eu fiz o máximo o máximo de mim politicamente para que o mesmo esteja lá enquanto prefeito, mas isso para não me decepcionar perante aos eleitores, de dizer, chegar até que bater na minha cara, aí o que o prefeito tal, que você disse que seria um prefeito que ia dar uma continuidade de um trabalho, que ia se melhorar, que ia fazer sua própria identidade. Então, quando eu paro para escutar e vejo determinadas pessoas fazendo certas críticas, que eu vou procurar saber de uma forma de tentar mediar, para saber se tem solução daquela necessidade, e eu te digo a tu hoje que 80% é uma insatisfação própria, né? Porque não foi atendido, e na maioria das vezes são pessoas que às vezes querem um trabalho. Né? A gente sabe das necessidades, sabemos da dificuldade do povo da nossa terra, né? Um município carente, né? Seria muito importante e bom se o município tivesse condição de suportar, ter mais oportunidade de emprego, mas devido às nossas limitações, não tem como fazer, e o prefeito também tem que ter esse compromisso também de não colocar pessoas e não conseguir pagar os seus salários. Então, hoje eu fico assim satisfeito quando eu vejo o prefeito o prefeito Zé Geraldo, sempre presente nas comunidades, um prefeito, seja numa missa, seja no enterro, uma pessoa do diálogo, né? E isso é muito importante, eu acho que isso tem estreitado muito essa relação, e como eu sempre digo a ele, não se abata com as críticas, pense sempre em fazer um trabalho em conjunto, e eu acredito que vendo de forma louvável nesses aproximadamente 5 meses da gestão, eu acho que tem muito acerto em tão pouco tempo. 5 meses, ou seja, vamos dizer que são 140 dias, né, já de um mandato, início de mandato, aqui na Câmara de São Félix, você como presidente, né, o vereador Ivonei Marques Lopes como presidente da Câmara, a gente percebe algumas mudanças já na Casa Legislativa, né, a questão da climatização melhorada, a questão também da informatização que vai está sendo implantada, a transmissão também. O que é que vem de mais aí para a gente, de novidades em relação ao trabalho que o senhor está desenvolvendo aqui na Casa? Quando eu falo assim, a casa do povo, né? A gente tem essa mania de dizer a casa do povo, não é chegar aqui e dizer assim, não, vou fazer um gabinete luxuoso, um gabinete confortável, fazer gabinete para os vereadores, dar um conforto aos vereadores. Quando eu falo a casa do povo, eu penso e minha preocupação sempre é o povo da minha terra, está bem acolhido, né? Aqui tinha uma dificuldade na climatização, né? Principalmente nas sessões solenes, já tem mais 2 climatizadores
aí eu tenho certeza que isso resolve o problema. Técnicos veio, avaliou, eu coloquei 2 ar-condicionados de 24 BTU, pensando nessa comodidade, pensando no bem-estar dessas pessoas que frequentam nossa casa, porque quando fala casa do povo, quem tem que estar bem é o povo, bem acolhido ao povo. Não adianta você oferecer um conforto, um bem-estar para só os vereadores e a população dizer que está no desprezo, não. Então, a minha prioridade é o povo da minha terra. A gente tinha vários outros projetos que eu gostaria de implantar dentro do nosso município, dentro da nossa Câmara de Vereadores, mas devido à limitação orçamentária não temos condições de fazer, mas pode ter certeza a transparência em cada aplicação do recurso do nosso município, da Câmara Municipal de São Félix. Também coloquei aí o painel eletrônico, agora está chegando 9 tablets, onde a gente está dando uma modernizada, uma cara nova, o mesmo sistema que tem implantado na Câmara do Senado e na Câmara Federal. Então, isso acaba mostrando à sociedade também que a gente em meio à cidade pacata, em meio à cidade pequena, mas também que quando se tem compromisso e responsabilidade com o dinheiro público, também a gente está acompanhando o mundo moderno, que há de melhor lá fora, e de uma forma também pensando na transparência, porque isso dá mais transparência ao povo para estar acompanhando o trabalho, o desenvolvimento, não só eu enquanto presidente para estar prestando essa conta, e os demais vereadores da sociedade saber se realmente está exercendo seu papel dentro da casa. Vereador, o senhor falou na semana passada, acompanhando a sessão, o senhor falando que São Félix não perdeu o vereador, são 9 vereadores que aqui tem, mas vocês teriam perdido, também parece que vai ser feito um recálculo na questão do repasse do 10º. Isso vai impactar? Como é que está sendo isso, analisado pelo Poder Legislativo? Já a partir do momento que o contador dessa casa, muito responsável, um contador que aprovou na íntegra todos os ex-presidentes que passou por esta casa, então isso é compromisso, responsabilidade, a importância de estar valorizando, porque você como presidente, se não tiver também um assessoramento de contábil, jurídico, isso deixa a desejar e às vezes você acaba tendo suas contas rejeitadas. Então ele, quando viu essa preocupação, um impacto de aproximadamente quase 50 mil no ano, mas a gente fez os recálculos, a gente estamos ajustando, eu estou fazendo redução em valores de contratos, mostrando a realidade para cada empresário que eu não tenho como pagar esse valor, a fim de ter, respeitando a lei de responsabilidade fiscal, para depois eu não sofrer as consequências, porque é meu CPF que está em jogo, e tudo que tiver de fazer hoje para poder ter a mais responsabilidade, o dinheiro bem aplicado, o dinheiro dentro daquilo que diz a lei, do que o TCM faz as suas observações, suas indicações, eu procuro seguir, trago como parâmetro cada contrato feito e elaborado dentro desta casa, a região, as cidades mais próximas, aqui eu sempre trago esse parâmetro para mostrar a realidade do nosso duodécimo, daquilo que é pago, comparado com a cidade de Cachoeira, que tem um duodécimo maior, comparado com Maragogipe, comparado com Muritiba. Então, tenho ainda essa preocupação para poder dizer que o nosso dinheiro está muito bem aplicado, porque existe sim funcionários comprometidos e eu sou uma pessoa empenhada, estou aqui diariamente, aqui dentro desta casa, acompanho tudo que é feito isso aqui, não é porque eu tenho um contador que eu deixo a responsabilidade só para ele, eu acompanho passo a passo, tudo que é pago, tudo que é gasto passa por mim, justamente para lá na frente, Ivanildo, como é que você hoje vai chegar no final das contas e dizer, poxa, eu tive as contas rejeitadas e culpar de alguém. Então, quando você tem um compromisso, é seu CPF que está em jogo, você é obrigado a aprender um pouco de parecer jurídico, um pouco de contabilidade. Então, isso pode ter certeza que eu tenho me empenhado cada vez mais para poder estar aplicando cada recurso desta casa. Falando sobre isso, eu me lembro que em uma entrevista, acho que uma das primeiras entrevistas que eu fiz com o senhor foi em relação à questão até da valorização dos funcionários, que o senhor teria feito alguns reajustes e tudo mais aos funcionários, e a gente sabe que às vezes quando tem essa situação de duodécimo acaba complicando a questão de funcionários. Vai afetar? Eles vão sofrer alguma situação, alguma gratificação vai ser cortada? E outra coisa que eu queria saber do senhor falou que fez uma análise aí em algumas câmaras relacionada ao sistema que o senhor está implantando aqui na cidade de São Félix. E a gente tem do outro lado da cidade de Cachoeira que o sistema é gratuito. Por que aqui vocês vão pagar ao contrário da cidade de Cachoeira? Porque a cidade de Cachoeira, eles adquiriram os equipamentos. Aqui a própria empresa que vem, porque é o custo-benefício. Quando você fala, poxa, aqui vem 9 tablets, uma tela de 50 polegadas,
em termos de manutenção, às vezes nem sempre você consegue, quando você, por exemplo, a gente fez a locação, essa alocação dos equipamentos e manutenção dos próprios equipamentos. Se eu tiver um problema no tablet, logo de imediato essa empresa irá substituir, ela que irá dar essa manutenção. Então, só em termos do custo-benefício, porque às vezes eu vejo a dificuldade que é de você fazer aquele processo, de ter que fazer dispensa, de fazer para poder olhar quem tem um preço melhor, para poder avaliar. Então, isso já foi feito na própria dispensa, que várias empresas que participaram. Então, se você parar para analisar hoje o que é gasto mensalmente, hoje comparando com o que é ofertado, um valor risório, talvez um dos menores contratos que eu tenha dentro desta casa, mas sempre pensando no resultado final, que é a transparência para o povo da minha terra. Então não vai ter também corte em relação ao salário? Não vai ter corte em relação aos salários. Na realidade, hoje, eu acho que presidente nenhum deu o aumento que eu dei, né? Eu dei um aumento de 15% em cima do salário do servidor e mais 4,83% de correção salarial. Né? Isso é muito importante, ou seja, o servidor hoje está tendo um aumento hoje de quase aproximadamente 20%, 19,83%. Então, quando eu falo a gente temos que dar prioridade e valorizar mão de obra, eu fui, porque tem aquele ditado, diz que a corda só estoura para o lado do mais fraco, e aqui comigo eu tenho um pensamento diferente, todos os funcionários sabem, eu não mexi nem nas gratificações que tem, vou manter, e na realidade estou em discussão, já fiz alguns cortes de alguns contratos, né? Então, o corte na realidade está sendo em cima dos contratos. Os funcionários podem ficar despreocupados que o compromisso assumido do vereador Ney da Boa Vista, enquanto eu assumi como presidente, em querer cobrar o empenho que cada um já tem, mas que se dedicar ainda mais, pode ter certeza, porque o funcionário satisfeito, Ivanildo, pode ter certeza que ele produz ainda mais. Falando em relação, agora vamos falar sobre o mês de junho, né? Daqui a mais ou menos 11 dias começa o mês de junho. E o senhor tem um projeto que foi aprovado na última legislatura, do dia 25, né? Se tornar também feriado. Cachoeira já tem uma programação, já foi lançado, começa dia 1º de junho com os atos. São Félix vai ter algum tipo de atividade? A gente sabe que aqui tem a tradição de levar a cabocla no dia 24. Existe também a levada da coloura de louros para a cidade de Cachoeira no dia 25. Mas em termos de programação cívica, apesar de que vocês têm aqui a data do 2 de julho, que é a data símbolo de vocês, vai ter alguma programação cívica, né, extra ao que já é feito? Na realidade, no ano passado eu tive com o governador Jerônimo em Cruz das Almas, onde o mesmo me apresentou ao secretário de Cultura, Bruno Monteiro, aonde nesse mês, no início do mês, eu vou ter uma audiência com o próprio secretário de Estado, Bruno Monteiro, para a gente estarmos discutirmos. Eu acredito, Ivanildo, porque às vezes muitas das pessoas podem achar que São Félix está querendo roubar a cena de Cachoeira. Não, só quero valorizar o nosso município. Eu acho que não só uma lei, como a gente tem um projeto de lei, um feriado municipal, como isso também poderia provocar, eu já conversei com alguns deputados, provocar isso a nível de Estado, a nível de Recôncavo, a importância que foi as duas cidades na luta da independência da Bahia. Né? Tudo começou aqui, mas eu vou provocar, uma das provocações ao secretário de Cultura será o fogo simbólico, né, que já passava aqui por São Félix, para ver se no dia que vem de Cachoeira, que venha de Cachoeira, mas que a gente passa ali na Praça do Relógio e retorne para Cachoeira para depois ir para Santa Amaro. As coisas é gradativo, né? A gente não vamos aqui dizer que as coisas vão acontecer da noite para o dia. O primeiro passo foi dado, que foi a aprovação do projeto. Esse ano é o segundo feriado municipal, né? E aqui também outra proposta que eu vou apresentar ao secretário hoje é o dia 29, porque na realidade dia 25 é o início, mas o dia da representatividade mesmo, onde os São Felistas, nossos irmãos, né, cachoeiranos também, que expulsou os portugueses, foi no dia 29. Então, até porque já tenho, todo respeitando uma trajetória, uma tradição de longos anos, no dia 25 seria, eu acho, impossível conseguir fazer algo, já que já tem já tudo isso em Cachoeira, e uma das propostas que eu irei levar para o secretário de Estado, Bruno, será fazer alguma coisa cívica voltada ao nosso município no dia 29. Pela importância que tem, né, ali na Praça do Relógio, deixar bem enfatizado que hoje tudo que for de fazer voltado a essa data magna será
a minha indicação será votada na Praça do Relógio, pela importância, né? Ali onde morou Castro Alves, o quartel do Periquitão. Então, a gente estamos aí sempre pensando e preocupado no bem-estar. Não só foi só um feriado, né? Como as pessoas falam, feriado passar despercebido. Não, é as pessoas se sentir importante, que quando São Félix derramaram seu sangue na margem do Rio Paraguaçu, na luta da independência da Bahia. Então, naquele momento a gente pertencia à Cachoeira, né? Porque já me perguntaram isso, né? Porque na época a gente pertencia à Cachoeira, e hoje que a gente já é municipalizado, então acho que não é mais do que justo a gente pensar e dar esse reconhecimento municipal. A gente já temos, e ter esse reconhecimento a nível de Estado. Com certeza. Agora vamos a um outro assunto. Você falou de governador, a gente entra também nessa pauta sobre umas informações que estão rodando aqui nos bastidores. Já era desde o início do mandato, havia essa possibilidade de aproximação do prefeito Zé Geraldo com o governo do Estado. Lembrando que o prefeito Zé Geraldo, apesar de ter o seu partido ligado à base, mas ele é ligado a um grupo aqui que sempre fez oposição ao governo do Estado. E por isso, né, os últimos prefeitos, o prefeito Alex, né, não teve, às vezes, a atenção do governo do Estado. Então, essa participação, essa aproximação do prefeito Zé Geraldo com o governo do Estado, como é que você vê isso? Se é bom, acha que é bom para São Félix? O que é que ele tem que ganhar e tem que barganhar, até no sentido de buscar uma melhoria para a cidade, já que a cidade de Cachoeira, a gente teve uma evolução na questão de asfalto, né, especialmente nas comunidades rurais, né? O que é que vocês estão, né, planejando, se há essa intenção do prefeito, né, ter essa aliança com o governo do Estado? Eu vejo de forma positiva, Ivanildo, porque é muito notório a gente olhar todo o recôncavo e ver investimento altos do governo do Estado, né? Então, quando a gente para olhar São Félix, qual a representatividade do Estado a nível de obras de grande importância, de grande valia dentro do nosso município? Não tem. Hoje, tudo que o nosso município hoje tem e consegue hoje é com responsabilidade do nosso gestor, dos nossos líderes políticos, com compromissos assumidos com os nossos deputados, que sempre colocam emenda para poder desenvolver. Mas uma obra direcionada do Estado, de grande valia mesmo, para poder dar aquele impacto, hoje você olha a zona rural de Cachoeira quase toda asfaltada, né? Então, eu acho que isso é de grande importância. Eu acho que isso, o prefeito Zé Geraldo, o ex-prefeito Alex, o nosso líder político José Antônio, está pensando no bem-estar do povo da nossa terra, né? Eu acho que não tem nada de 100% de concreto, mas está tendo várias conversas, vários avanços, como a gente vamos aprovar essa semana, vai ter uma sessão extraordinária para aprovar o convênio da Policlínica Santo Antônio de Jesus com o nosso município, porque 417 municípios do estado da Bahia, só São Félix que não tinha essa pactuação, né? Então já é um grande sinal, tanto para o estado como para o nosso município, de que realmente está avançando essas articulações. E eu acho que essa barganha, eu acho que o prefeito vai estar levando as demandas do nosso município. Eu acho que desde quando venha, eu acho que poderia não chegar esse momento, né? Porque se está falando de estado, município, mas a gente sabe como é que funciona a política, às vezes essa questão de não estar na base, às vezes paga um preço, mas tenho certeza que com a responsabilidade que o nosso prefeito tem, o compromisso dele assumido com o povo da nossa terra, a responsabilidade de aplicar cada centavo de forma responsável, eu tenho certeza também que ele terá essa mesma responsabilidade, né? Assim, se for de acontecer de ter estreitar essa relação com o governo do estado, eu tenho certeza que o nosso município irá desenvolver, avançar ainda mais, e só quem vai ter a ganhar é o povo da nossa terra. Vereador Ivonei Marques Lopes, presidente da Câmara de São Félix, a gente agradece as suas palavras à Rádio e TV Web Arapititinga, ao programa Dizem News, e gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, caso alguma informação que não foi perguntada nessa entrevista, que o senhor fique à vontade. Quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, dizer a importância da imprensa de estar propagando, de estar mostrando, de estar criticando, para a gente estar se policiando ainda cada vez mais, porque às vezes a gente erramos com o pensamento de acertar. Então, quero aqui lhe parabenizar pela oportunidade, parabenizar pelo seu trabalho imparcial. Você é uma pessoa da imprensa, um comunicador respeitado, responsável pela sua imparcialidade, né, sem aquela questão de barganha, né, porque às vezes a pessoa pensa que pelo fato de você estar aqui me entrevistando, que a gente não tem nenhum tipo de relação, não temos nenhum tipo de contrato da Pititinga com a Câmara de Vereador. Então, assim, se sinta à vontade, aquilo que for de chamar a atenção, eu enquanto presidente, eu enquanto vereador, enquanto representante, porque eu gosto de críticas, Ivanildo, mas críticas construtivas, pessoas que possam trazer opiniões, ideias, porque a gente sozinho, a gente não consegue chegar a lugar nenhum.
Tá aí, amigos ouvintes, conversamos com o presidente da Câmara do município de São Félix, o Ivandei Marques Lopes, que conversou com a gente aqui na Rádio e TV Web Pititinga, a quem eu agradeço, e falo com o oferecimento do Colégio Simonton, educação avançada, né, pedagogia diferenciada, na cidade de Cachoeira. Colégio Simonton, o futuro do seu filho é no Colégio Simonton. Ivanildo Paulo para o programa Dizem News. Obrigado. Ah, maravilha, a melhor de todas. Bom.